Então ela se perdeu na floresta, alguém que sinta medo, você colocar sons de rio, de cachoeira, tudo isso ao invés de gerar um processo de relaxamento, de tranquilidade, pode desencadear na pessoa um processo de angústia, de tensão. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Então procurem colocar músicas. Então uma sugestão da Enya, músicas instrumentais, desde que a pessoa goste, né? Para que a pessoa vá relaxando, para que a pessoa vá entrando num estado de tranquilidade, de relaxamento, tá? O que que eu oriento também vocês? Que vocês utilizem, né? Assim, se quiser fazer algo mais elaborado, se de repente o ambiente não é tão tranquilo, não é assim, tem muito som, né? Às vezes carro que passa, ônibus. O que que eu oriento vocês? Colocarem uma música para a pessoa estar ouvindo, ou para vocês mesmos, né, ouvirem, mas com fones de ouvido e de preferência aqueles de arquinho, né, que faz aquela acústica. Por quê? Esses fones, que nem o que eu estou utilizando, ele gera um processo de pressão, né, no canal auditivo, e às vezes, que nem eu, sou pequena, até a orelha é pequenininha, então às vezes você está relaxado e a impressão que dá é que ele vai sair. Então ele tira o estado completo de relaxamento, tá? Então o que que eu oriento vocês também, para que tudo seja harmônico, seja gostoso, seja curtido, né? De fato, verdadeiro, tá? Então coloquem aqueles, né, de ouvido. Se não der, vai fazendo com o que vocês têm. E com o passar do tempo, vocês vão aprimorando, tá? Então, quando eu falo de criar um ambiente agradável, né, seja lá no sofá, seja numa poltrona que vocês tenham, né, que seja confortável, que seja agradável, eu só não aconselho o quê? Sentar num banquinho, algo que não tenha o encosto, porque vocês vão ficar durante aí no mínimo 15 minutos a meia hora, né, sentados. Então imagina, você não ter onde encostar, recostar para relaxar. Isso não é legal, né? Então o que que vocês vão estar neste ambiente também para que fique ainda mais gostoso? Vejam um chá da preferência de vocês ou da pessoa que vocês estão preparando esse escalda-pés, né? A gente pode estar falando de um chá de camomila, um chá de hortelã, um chá de erva cidreira, de erva doce, né? Aí fica a gosto, um chá de casca de abacaxi, que é uma delícia, é muito bom, né? Não é que ele é para relaxar, mas ele traz um aconchego e ele auxilia também no processo digestivo, né? Então, se utilizem de recursos simples e básicos aí do cotidiano de vocês. Outra coisa que eu coloco aqui para vocês também no material é a questão da luz do ambiente, né? Então, assim, evitar ficar num ambiente claro demais, né? Com uma luz muito forte, ou uma luz vermelha, uma luz laranja, uma luz amarela. Tudo isso é estimulante e vai de encontro oposto ao que a gente quer. Nós queremos relaxamento. Então, se vocês conseguirem uma luz azul índigo, tá? Por que que eu falo do azul índigo? O azul índigo, ele é uma luz que faz a conexão, né, do que nós temos a nível de campo mental, né, com a matéria, com a estrutura. Então é a conexão da energia com o físico, com a atuação. Então essa conexão, essa luz, ela vai favorecer com que você tenha um processo de conexão entre essas duas energias, a física e a sutil, né? Desse corpo, né? Dessa energia mental e dessa energia material, sejam lá os pensamentos, as atividades que você vai estar fazendo no dia seguinte. Então ela vai fazer essa conexão e o equilíbrio, tá? Então, eu oriento para quem não entende de cromoterapia, para quem não entende da importância das cores no dia a dia, se utilizarem aí do azul índigo, porque o azul índigo vai trazer esse equilíbrio.
Ah, Luciana, mas eu não tenho, não pode ser o azul claro? Então, cada cor ela vai ter uma função, ela vai ter um campo de atuação para estimular, né, para atuar no nosso corpo físico, mental e energético. No caso do azul claro, para pessoas que têm processos, estão passando por um processo depressivo ou mais melancólico, ela pode trazer esse estado, a intensificar esse estado de apatia, de introspecção, né, de tristeza, porque o azul ele é uma cor fria, né, esse azul claro, né, que entra mais ou menos nesse tom aqui de azul, tá? Essas cores todas estão aqui, não é à toa, né? Então esse azul ele pode rebaixar ainda mais esse estado mental e emocional desse indivíduo. Então, por isso, se você não entende de cromoterapia, eu te indico de olho fechado, né, esse azul índigo, que ele entra num tom mais acima. É mais ou menos, ó, esse tom que tá aqui, né? Não sei se vocês conseguem, depois vocês ampliam um pouquinho o vídeo, só para vocês conseguirem visualizar. Entra ali no tom do jeans, né, que é um azul índigo, índigo blue, tá? Então, essa cor vai trazer um processo de equilíbrio, de restauração, né? Muito bom. Ah, Luciana, mas que luz que eu utilizo? Eu preciso de comprar uma lâmpada especial, eu preciso de ter um aparelho, né, para me beneficiar? Vamos lá, dicas e orientações simples, básicas. Vocês podem ter aí, pegar um papel celofane, né, aquele que parece um plástico da cor azul índigo, pegar uma lâmpada quente. O que é a lâmpada quente? Aquela lâmpada que esquenta, né? Então, e colocar, envolver na lâmpada, certo? E com isso, vocês vão estar emitindo a frequência de luz necessária para vocês estarem se beneficiando, tá? No caso da cor. O ideal é que seja uma lâmpada quente. Cada cor emite, né, pro ambiente, e quando nos atinge, né, quando interfere o nosso corpo físico, ela vai emitir determinadas ondas eletromagnéticas e atingir determinadas frequências que vão alterar, né, as nossas funções celulares no sentido benéfico quando bem utilizadas. Então, por isso que eu estou colocando para vocês a utilização aí, né, da cor azul índigo, ok? Então aqui, uma outra coisa que eu também vou estar colocando para vocês, tá? É a questão das cores, tá? Que nem vocês estão vendo aqui atrás, parece um carnaval, né? São várias cores. Isso, quando nós temos uma harmonia na disposição das cores, né, na integração dessas cores, nós realizamos um trabalho com a cromoterapia que é muito benéfico, que traz um processo de equilíbrio. Normalmente as pessoas acham que a cor branca, tem um ambiente totalmente branco, um ambiente totalmente claro, é benéfico, traz paz, traz sossego, traz tranquilidade. Então, aí eu vou falar de cultura útil ou inútil, tudo depende de como você utiliza. Vamos lá no Big Brother, né? Onde a gente tem o quarto branco, né? Por que o quarto branco? O quarto branco, na Ayurvédica, o branco é a ausência de todas as cores, né? Onde eu não tenho nenhum tipo de cor, né? Dentro da cromoterapia, quando nós falamos do branco, quando a gente fala, né, que a luz, ela se abre, a luz branca, ela se abre em feixes de luz e de luzes, né, coloridas, eu tô falando de uma luz que ela passa através de um cristal, eu tô falando de uma luz translúcida, eu não tô falando do branco como nós conhecemos, é diferente. O branco, ele entra na ausência de cor, é a ausência total.
Dentro da linha da Ayurvédica, que eu gosto muito nesse sentido, né, de utilizar de seguir esse raciocínio, o preto é quando você junta todas as cores, né? Então, aí nós temos um outro movimento. Então, cuidado com ambientes muito em tons pastéis, muito claros, porque voltando lá na história do quarto branco do Big Brother, né? Difícil, o ambiente é totalmente branco, as roupas são totalmente brancas, tudo é branco. E a ausência de cor gera um estado de desequilíbrio mental e energético absurdo. Absurdo, as pessoas não conseguem relaxar, elas não conseguem ficar tranquilas, nem mesmo para descansar, né? Então, quando nós falamos do branco total, tenham cautela. Também tenham cautela com excesso de cores vibrantes, né? Porque elas podem ser extremamente estimulantes. Quem sabe mais para frente, se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo um curso referente à cromoterapia, né? Como utilizar as cores, tá? Então, o que eu oriento para vocês nesse ambiente? Pode ser um ambiente lá todo clarinho, todo branquinho, que nem vocês têm? Pode. Então, vocês podem pegar, que nem eu fiz aqui é uma canga, né? Abre no ambiente algo que seja bonito, algo que seja harmônico, que seja agradável aos olhos, né, aos sentidos, que te traga aconchego. Evite, né, um vermelhão, um laranjão só em destaque, porque senão ele vai ser estimulante demais, tá? E volto a falar do azul claro. Em estados depressivos, em estados apáticos, evite o tom de azul claro, porque ele pode estimular ainda mais, tá? Então aqui até na foto que vocês veem, né, na imagem do preparo do escaldapés, tem uma poltrona bem colorida, com vários tons. Tem o azul claro, mas tem o laranja, tem o vermelho, então existe uma harmonia, tá? Quando eu coloco para vocês a questão do aroma, né? Então, se vocês vão fazer um escaldapés que não vai ali ter um aroma tão forte, o que vocês podem também utilizar como recurso é um incenso, né? Mas para quem não gosta do incenso, vocês podem estar utilizando o óleo essencial num richô ou num difusor, né, de óleo essencial, seja elétrico, seja um richô, aquele que você põe a velinha, né, e acende, coloca umas gotinhas de óleo essencial, um pouquinho de água, para que o cheiro vá se expandindo ali no ambiente. É uma outra forma também de vocês deixarem o ambiente mais agradável. Mas vamos lembrar que vocês estão fazendo um escaldapés. E vocês podem utilizar o próprio escaldapés para aromatizar esse ambiente, para deixar algo mais agradável, algo mais aconchegante e acolhedor, tá? Só não oriento vocês, que nem eu já comentei aqui em alguma parte da nossa aula, a questão do ilang-ilang, né? Porque o ilang, se é para você fazer um escaldapés para relaxar, né? Então, assim, porque o ilang-ilang ele é estimulante. Então, se ele é estimulante, você está querendo fazer um escaldapés para relaxar e para dormir, não vai rolar, porque ele vai trazer esse processo, esse estímulo, tá? Existem algumas situações onde a gente até pode utilizar o ilang-ilang antes, né? Aí nesse processo de escaldapés para dormir, mas aí precisa de ser um profissional para fazer a indicação adequada, para você não ter um efeito contrário do seu escaldapés, ao invés de te relaxar, te deixar elétrico, tá? Outra sugestão que eu coloquei para vocês, né, é a questão do chazinho, né? Então, de fazer um chá bem gostoso, quentinho. Ah, Lu, mas e no verão? Como é que funciona essa história do chá? Precisa de ser quente? Então, vocês podem fazer um chá e servir ele frio ou temperatura ambiente. Quando eu falo de frio, é temperatura ambiente, nunca gelado. Evite antes de ir dormir tudo que for gelado, frio, abaixo, muito abaixo da temperatura ambiente. Porque à noite a temperatura do nosso corpo cai, a temperatura do ambiente também cai. E o que acontece com tudo isso?
o nosso corpo ele continua funcionando. E qualquer coisa que você vá ingerir que seja frio, o corpo vai ter que demandar um processo de energia muito grande. Então, aquela energia que era para você se refazer, as tuas células se regenerarem, né? O fígado utilizar, fazer todo o processo de desintoxicação ali do teu sangue, ele vai ter que compartilhar, né, essa energia, esse fluxo de sangue em outras partes para aquecer esse líquido ou esse alimento que você ingeriu e que é frio. Então, período da noite, alimentos temperatura ambiente, preferencialmente cozidos, evitar o que for frio e cru, né? Então evite, então assim, e uma fruta, dá uma flambada, né, para comer ali no período da noite, depois das 18, 19 horas, depois que o sol se põe. Dê preferência sempre para tudo que for quentinho, né, para tudo que for ali morninho, para aconchegar melhor o organismo e fazer com que ele funcione melhor. E nesse período de repouso, que ele tenha a energia necessária para se refazer, para no dia seguinte você acordar ali, ó, tinindo, tá? Então aqui, o preparo efetivo do escaldapés, como é que é? Em uma bacia, colocar bolinhas de gude. Lembra que eu comentei que os pés, né, a sola ali dos nossos pés é um microsistema. Então nós podemos colocar bolinhas de gude para ir deslizando os pés ao longo desse escaldapés e ativando, né, esses microsistemas que nós temos ali na sola dos pés, tá? Então, por isso das bolinhas de gude. Se você não tem bolinha de gude, faça com a água, faça com as ervas, não tem problema, tá bom? Então aqui, com bolinha de gude, ervas ou sal grosso, tá? O escaldapés tradicional se coloca a questão do sal grosso, mas muita gente, muitos alunos já me perguntaram, mas Lu, e se a pessoa é hipertensa, se tem uma pressão arterial descontrolada, né, descompensada, ela pode fazer o escaldapés com sal grosso? O que eu vou orientar vocês? Na dúvida, utilizem ervas. Os fitos que eu passei aqui para vocês, os óleos essenciais que eu sugeri para vocês. Por que eu tô falando isso? De repente alguma coisa acontece, você não é profissional ou você não domina, né, todos os princípios ativos que o sal tem, como que o organismo absorve, se aumenta a pressão, se não aumenta, e aí de repente, não por conta do escaldapés, mas por uma situação que a pessoa passou ao longo do dia, um nervoso, um estresse, né, um alimento que comeu, e aí vai ter um pico hipertensivo, você vai associar com escaldapés. Então, nesse tipo de situação, né, se é uma pessoa que tem picos hipertensivos constantes, não se cuida, não se alimenta da forma adequada, não faz uso da medicação, não faz o tratamento adequado, o que eu oriento vocês? Não utilizem o sal grosso para evitar qualquer situação desconfortável, né? Seja para você, seja para quem você for oferecer esse escaldapés, ok? Então aqui, sal grosso, chá ou óleo essencial, que nem a gente já falou, né? Acrescentar 3 litros de água aquecida, temperatura agradável. Como que eu sei que essa temperatura é agradável, né? Aqui, ó, pegando esta região aqui do pulso, né? A gente vai lá, que nem quando a gente sente água, né, da temperatura para dar banho no neném, da mamadeira, né? Apesar que o ideal é amamentar, ali, aleitamento materno, tá? Não na mamadeira. Mas é aqui que a gente utiliza para aferir a temperatura de fato. O que é que nós precisamos também ter cautela ao fazer o escaldapés? Pessoas que tenham a diminuição da sensibilidade. Um bom exemplo é o diabético. Às vezes o diabético ele tem uma diminuição na sensibilidade dos membros inferiores. Então, é sempre importante que outra pessoa ou esse próprio diabético afira a temperatura inicialmente aqui e não com os pés.
Eu já tive, assim, alunos, né, que me falaram, não, que tinha trauma de fazer escalda-pé porque queimou o pé. Porque como o nome diz escalda-pés, as pessoas às vezes acham, entendem, que tem que ser a água pelando, tem que ser a água assim, fervendo, e não. Né? Então, se o indivíduo ele tem uma diminuição ainda da sensibilidade, o que isso pode acarretar? Isso pode acarretar lesões severas. E se essa pessoa ainda tem diabetes ou um problema circulatório, que também pode ocasionar diminuição da sensibilidade, podem ser lesões muito demoradas para serem curadas, tá? Então, cautela nesse sentido, tá? Então, você preparou o escaldapés, né? Posso utilizar o que, Luciana? Posso, como eu já coloquei, uma bacia que você tem para lavar roupa, seja uma bacia de alumínio, uma bacia de ágata, um balde, tá? Por que eu falo do balde? Vocês podem observar que as duas tinas que eu coloquei no material de vocês, elas são altas, porque o ideal de você fazer o escaldapés é que a água cubra 4 dedos acima do maléolo. Para quem é da acupuntura aí, eu tô falando ali acima levemente do BP6, tá? Então, o ideal é que seja ali acima, porque ali nós temos várias terminações nervosas, circulatórias, né, e microsistemas da medicina tradicional chinesa, como meridianos, que podem ser ativados também com essa água aquecida. Então, o ideal é que seja acima do tornozelo, não só os pés, né, fiquem ali imersos nessa água, ok? Então, vocês vão fazer essa aguinha gostosa, e aí com o balde que ele fica mais alto, maravilha. Esse balde só precisa de ser largo, para quê? Para que caiba ali o pé direitinho, para o pé não ficar, né, distorcido, torto, ele tem que ficar totalmente relaxado. E se vocês colocarem ainda as bolinhas de gude, que esse pé possa ir deslizando de vez em quando, né, em cima dessas bolinhas de gude, para que vá massageando o solado dos pés, tá? No solado dos pés, depois faça um teste aí. Pega um creme, um óleo de semente de uva ou de copaíba também, que é muito bom para quem tem dores nos pés, tá? Não é óleo essencial de copaíba, nem o de uva, tá? É um óleo carreador. Então, é um óleo que vocês podem estar utilizando aí no dia a dia, tá? Então, peguem esse óleozinho ou o creme que vocês tenham e massageiem de forma firme, né? Mas sutil. Não é um toque profundo para machucar. Vocês vão sentir em determinadas regiões dos pés de vocês, é como se fossem grãozinhos, né? Que nós chamamos de cristais dentro da reflexologia. Ali existem estagnações de energia ou desequilíbrios em determinados órgãos, em determinadas vísceras. O escaldapés também vai auxiliar que seja desfeito estes cristais, tá? Eu não vou falar aqui de reflexologia porque é algo muito complexo, tá? Mas só para vocês terem ideia aí, começarem já também a cuidar melhor do pezinho de vocês e da saúde do corpo como um todo, tenha um hábito. Se não conseguem fazer o escaldapés, fazer uma massagem 2, 3 vezes na semana no solado dos pés, sentindo estes cristais. Como eu já coloquei para vocês aí um mapa, vejam, né, que regiões que esses cristais estão localizados. Aí vocês vão começar a entender a questão, se é coluna, se é o intestino, e comecem a observar se depois que vocês fazem a massagem, se vai tendo uma melhora, tá bom? Então, o escaldapés, gente, vocês vão poder estar colocando, ficando com ele aí, o que a gente orienta, meia hora, tá? Em dias mais frios, o que eu oriento vocês? Colocarem uma colherzinha de sopa de álcool, porque o álcool auxilia a manter mais a temperatura da água, tá? Se não tem a tina de madeira ou de bambu, que ajuda a conservar mais, né, a temperatura, então vocês podem se utilizar desse artifício aí de uma colher
né, mais ou menos de sopa de álcool para estar auxiliando a manter a temperatura da água, tá? E ficar com os pezinhos ali meia hora, no mínimo 15 minutos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do curso, tá? Eu vou estar lendo para vocês aqui algo que eu realmente acredito e espero que vocês compartilhem comigo o que eu vou ler agora. Desejo a todos muita saúde, paz, prosperidade e sucesso. Agradeço a oportunidade de trocar com vocês conhecimento. Que esta troca seja uma entre muitas outras em nosso caminho. Seja entre nós ou entre tantos outros que irão partilhar esta caminhada conosco. O conhecimento é uma riqueza que, quando dividido, ou melhor, compartilhado, se multiplica e, quando guardado, fica sem o menor valor. Que a sabedoria se faça presente na essência de todos vocês. Um grande beijo no fundo do coração. Espero realmente que vocês tenham gostado desse curso. Peço para vocês que vocês compartilhem, que divulguem com os amigos, curtam, se inscrevam aqui no canal, né, para que eu possa dar aulas ao vivo. Então aí não tem essa questão dos vídeos ficarem cortados, vai ser um vídeo na íntegra e vocês vão poder estar participando também, né, interagindo aí junto comigo. E aí eu aguardo vocês me dizerem se vocês topam uma live lá no Instagram para a gente tirar as dúvidas que tenham ficado aí dessa nossa aula, tá bom? Agradeço imensamente. Quem quiser, né, fazer um curso específico, mas aí para trabalhar, para vender como produto, eu vou estar montando um curso específico de spa de pés, tá bom? Então vocês podem estar deixando o contato para mim ou entrando em contato comigo lá no Instagram, que é Prof. Luciana Silva, mandando no direct, né, aí o contato de vocês para que eu possa passar mais informações, tá bom? Mas eu espero que vocês aproveitem muito e coloquem no dia a dia de vocês coisinhas simples, mas que fazem muita diferença. Às vezes a gente se desfaz de conhecimentos simples por achar que eles são desnecessários, que eles são simplórios, mas eles são simples e não sem valor, não sem efetividade, tá? A simplicidade, gente, é muito complexa, envolve muita coisa. Tudo que é muito complicado, elaborado, não necessariamente que tenha bons resultados, ok? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem. Um beijo grande para todos vocês.